Começando mais um Antenados na Geral aqui na tela da Boas Novas, agradecendo muito a Deus por você existir, por você estar aí, que Deus te abençoe e te guarde, que Ele possa preservar a sua fé, guardar o seu coração, ter misericórdia de ti e que Ele te dê a paz do Senhor para a sua vida nesse dia bonito que Ele fez. Hoje no Antenados na Geral vamos falar sobre o papel social e político da igreja. Para participar comigo, me ajudar aqui na contribuição, convido ele, que é bacharel em teologia, psicanalista e membro da Igreja Batista Atitude, Rafael Soares. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Sempre bom estar aqui, meu amigo, bom estar aqui com os irmãos, pastores. Eu espero em Deus poder contribuir de alguma forma e que a gente possa ser relevante, não só para o contexto social, mas para o contexto político da nossa nação, né? Como servos de Deus, né? E ele também, que é professor de teologia, história, palestrante, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Coelho da Rocha, São João de Meriti, na Praça da Bandeira, em Vilar dos Teles. Nilson Santos, bem-vindo a Antenados na Geral. Graças e paz, é um prazer estar aqui de volta, já faz um tempo, né? É sempre muito bom poder, na presença desses ilustres colegas aí, poder contribuir de alguma maneira com um tema tão pertinente dos nossos dias aí, que é a questão da relevância da igreja para o seu papel político e social. Para participar comigo também ele, que é pastor metodista, formado na Universidade Metodista em São Paulo, pós-graduado em pregação expositiva pelo Seminário Batista do Sul, Herbert Nogueira. Bem-vindo a Antenados na Geral. Agradeço, mais uma oportunidade de estar aqui, vai ser boa conversa, espero que Deus nos abençoe. Para participar ele também, que é pastor presidente da Assembleia de Deus do Ministério Cairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. É ator, dublador e empresário Marco Ribeiro. Bem-vindo a Antenados na Geral. Obrigado, Lucas. Bom estar aqui novamente e a gente vai, junto com os irmãos aí, vamos somar e multiplicar para a graça de Deus. Muito bem, vamos lá então para a abordagem de hoje. Sempre surgem nossos debates e conversas, opiniões sobre o nosso papel como igreja. Dentro da nossa sociedade em que vivemos, muito se fala que nosso papel é levar o amor e as boas novas do Evangelho e que igreja não se mistura com política ou não deve substituir o Estado em assistência aos necessitados. Talvez uma igreja que não seja inserida dentro de um contexto político e social e que dialogue com toda essa realidade seja apenas um prédio cheio de pequenos indivíduos. Então, vamos hoje falar um pouquinho sobre o papel da igreja na sociedade e na política. Pastores, vai aí a primeira pergunta então para vocês. Qual é o papel da igreja dentro de uma sociedade? E aí, Rafael? Sempre começa comigo, né? Bom, olha só, as pessoas complicam talvez demais. O papel da igreja não é tão complexo como costumam inventar novidades, novos evangelhos e tudo mais. O papel da igreja é pregar, anunciar o reino de Deus, anunciar a volta de Cristo e expandir o seu reino, anunciar a sua palavra. O papel é mais simples do que se imagina. E claro que isso aí inclui outros itens. Primeiro, a igreja tem que ser relevante para a sociedade. Se ela anuncia o reino de Deus, a justiça de Deus, se ela prega as boas novas do evangelho e expande o reino, a sociedade deve ser transformada com a boa nova. Se ela não está sendo transformada com o impacto que existe na mensagem da palavra do Senhor, existe alguma coisa de errado com esse anunciar o reino de Deus, de propagar a justiça dele. Tem alguma coisa de errado. Então, ela é socialmente importante e relevante para a sociedade. Ela é o diferencial da sociedade. E isso inclui também as questões políticas. Porque você também anuncia o reino de Deus, ou vamos fazer a acepção de nicho social, intelectual, financeiro. Não, a gente não faz acepção de pessoas, fazemos de princípios, de pessoas jamais. Então a gente também, no meio político, devemos anunciar o reino de Deus, a justiça de Deus, e ser relevante também para aquela área, também na área social, e por aí vai, por todas as áreas. E às vezes, não sei se é um pensamento só meu, mas eu vejo às vezes uma dicotomia que as pessoas fazem que não deve ser feita, essa separação, uma coisa política, outra coisa. Na verdade é uma coisa só. O cristão, ele vai evidenciar o perfume de Cristo, a vida de Cristo, aonde ele for. Se ele for vocacionado para a política, ele vai lá e vai pregar o evangelho, vai ser justo, vai viver o evangelho, né? Se existe essa dicotomia, essa separação, como é que a gente pode entender a igreja? Porque a gente pensa na igreja instituição, mas a igreja como vida, você onde for, né? Teve o Agostinho falando, né? Que Deus está no inferno também, porque a ira de Deus está lá. Não existe nenhum lugar onde Deus não esteja. Deus está em todo lugar. O cristão,
ele deve pisar em qualquer lugar e ele ser sal e luz onde ele for. Jesus, ele não fazia essa divisão, né? Quando ele sentava na roda dos escarnecedores, ele sentava ali para diminuir a roda, não era para somar aquela roda. Então, como é que você entende, Herbert? Existe a divisão? A igreja tem alguns lugares que ela não pode pisar, que ela não pode se envolver, não pode ter contato? Ela tem que ser separada ou não? Ela pode se envolver em qualquer ambiente da sociedade? Olha, Pablo, eu acredito que a igreja, ela também fala de política, se envolve com política. É claro que não com política partidária. Existe uma diferença entre ter uma postura política e ter uma postura política partidária, né? Então a igreja não se envolve com política partidária, mas, como você bem disse, a igreja ela tem um papel muito claro na sociedade, que é ser de sal da terra e luz do mundo. E é interessante que quando Jesus fala isso, no Mateus 5, ele acabou de citar o sermão da montanha, aquelas bem-aventuranças, né? E tem um fator aí exegético que eu acho importante colocar, é que quando Jesus fala bem-aventurados, provavelmente a palavra que ele cita é a palavra do Salmo 1, Ashirê, que é marchar, que é um pouco diferente da ideia que a gente tem de bem-aventurança, de alguma coisa como Feliz, aquela coisa... felicidade, alegria. Porque bem-aventurado para Jesus é uma marcha. Ele fala assim, marchem por causa da justiça e vocês serão fartos. Então, como judeu, apesar do texto estar escrito em grego, provavelmente ele citou o hebraico. Exatamente. Ele foi muito feliz nessa... Então, quando ele coloca essas questões, eu traduziria por marchem por causa da justiça, marchem enquanto choram, marchem aqueles que têm fome e sede de justiça e tudo mais. Eu acredito que a igreja tem esse papel político de transformação da sociedade. Se a gente for lembrar do cristianismo do primeiro século, ele começa como uma religião marginal, como os judeus viam, e começa a crescer. De modo que Roma praticamente quebra por causa dos pressupostos que os cristãos estavam colocando. E aí acontece aquele lance de Constantino meio que se converter ao cristianismo, porque provavelmente, se ele não faz isso, Roma quebra. Depois, no século XVI, a mesma coisa. Martinho Lutero é uma proposta política de sociedade. Eu poderia citar John Wesley, uma proposta política de sociedade. Poderia citar Abraham Kuyper, uma proposta política de sociedade. Calvino e todos os grandes reformadores, eles não tinham só uma proposta para dentro da igreja. Eles tinham uma proposta para a sociedade. Thomas Hobbes, que pensou aquele livro famoso, Leviatã. Todos esses caras têm influência do pensamento cristão por trás disso. E eles estão propondo um novo jeito de ser sociedade. Então, dizer que igreja e política não se misturam é alienar a igreja para fazer o que você quer com o Estado. Olhar para a história. O cara não olhar para a história, porque a história toda é em prol disso. Até quando Jesus veio chegando, havia essa expectativa na mente do povo de um Messias temporal, né? Essa coisa do Messias político, né? Messias A político. expectativa dos discípulos deles era esse, o Messias Apesar político. de não ser o que principal restaurar. propósito, mas é inevitável esse envolvimento da igreja com o Estado, com a igreja com a política. Com certeza, é muito bem colocado pelo colega a questão do papel da igreja ao longo da história. Eu acho-se fundamental. É claro que em cada período tem-se também uma análise, uma reflexão sobre o que é o Estado, né? Eu acho que a grande questão não é a igreja só indivíduos, mas a própria instituição, como que ela vai se relacionar com o poder público, o poder político. Mas o papel da igreja, você vai ver desde o Novo Testamento. Você vê ali, surge um problema social das viúvas, né, lá em Atos, né, que não estão sendo amparadas. A igreja ela precisa resolver um problema social ali, né, de atender aquelas que estavam marginalizadas, né, as viúvas dos judeus helenistas, né. Então você vê que a igreja ela vai se reunir democraticamente. Você vê um exemplo de uma democracia. Há uma eleição para as escolhas dos diáconos para atender uma necessidade que surge, né. Você pega aí os primeiros séculos da igreja, conforme foi muito bem colocado, você vai ver que a igreja ela teve uma preocupação, principalmente com a questão do abandono de crianças. Existem documentos que a igreja ela se volta exatamente para poder incentivar a adoção, os pais, os casais que não tinham filhos,
para poder combater, né, o aborto. Isso nos primeiros séculos da era cristã. A igreja era muito mal vista pelo Estado, até por causa que ela acolhia aquilo que aqueles que o Estado rejeitava, aqueles que o Estado falava que não tem sua contribuição, não tem como fazer nada. Mesmo em Constantino, quando a igreja se une com o Estado, não se tornando oficial, tem gente que acha que foi Constantino que oficializou, não foi Teodósio, mas a partir de Constantino, você vê Constantino delegando praticamente poderes para os bispos agirem dentro dessa questão social. Você vê nos primeiros séculos da igreja, a igreja criando um hospital, nos 4 primeiros séculos. Você vê a igreja criando universidade na Idade Média. Para quem acha que a Idade Média e a Idade das Trevas, foi um período de grande produção, né? Tanto no campo de ciências, de estudos, assim como também na própria criação de universidade, de atendimento, na reforma com Lutero. Embora Lutero fazia separação de igreja e Estado, os luteranos depois vão se envolver. Lutero vai dizer o seguinte, que a igreja e o Estado são como se fossem 2 braços, né? Um braço esquerdo e outro direito, cada um militando dentro da sua área. Mas os luteranos depois eles fazem uma mistura de igreja e Estado. Em Genebra, com Calvino, você vê Calvino pensando a igreja como um papel fundamental, como sendo um braço do Estado, principalmente o diaconato. Calvino ele vai restaurar a função do diaconato bíblico, né, no sentido de colocar os diáconos para poder, né, verificar, ver quem está passando por necessidade, e eles vão servir exatamente para que não haja ninguém, né, com falta na comunidade. Então, assim, não tem como fugir disso. E você vê, contando essa história toda, você vê sempre o papel da igreja se envolvendo com o Estado. E depois do século XIX, XX, você vê ainda, né? Você vê John Knox ali o com a próprio rainha John da Wesley, Inglaterra. né, que foi O citado... John Wesley. John Knox diz que a rainha da Inglaterra disse que temia a oração de John Knox mais do que o exército da Inglaterra. Aí você vê agora o Billy Graham também, envolvido também com a política. Então, assim, como é que... Diga aí, Marcos. Não, exatamente, é bom falar por último, que você vai filtrando, vai pegando. Já estamos aqui no século XXI, né? Ele vem trazer exatamente a história. Eu acho interessante porque essa questão das pessoas dizerem assim, da igreja não se envolver com a política, vem de uma coisa também, daquela coisa de dizer, eu não quero saber de política. Eu sou apolítico. É impossível ser, porque a política vai influenciar completamente na sua vida diária. Então é uma grande bobagem isso. A igreja, ela, como nós já dissemos aqui, ela é sal e luz da terra, do mundo. Então ela precisa sim ter porque nós temos as boas novas. Eles queiram eles ou não, as boas novas nós temos, estão conosco. E eu olho lá para Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, e eu vejo ali o modelo da igreja, não é? A palavra diz que eles iam fazendo, tinham tudo em comum, repartiam o pão e contavam com a simpatia de todos. E à medida que iam avançando, Deus ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, essa igreja primitiva, ela contava com a simpatia de todos. Então, ela era influenciadora ali naquela sociedade. E a igreja absolutamente, a gente tem esse exemplo que o Pablo falou agora do Billy Graham. A rainha da Inglaterra tomava conselhos com ele. Os presidentes dos Estados Unidos o recebiam e marcavam, não era ele que marcava audiência com os presidentes que convocavam ele para estar. Então a gente vê que a igreja, até certo ponto, e aí já jogando uma pimenta aqui, até certo ponto da história foi bastante relevante. Depois a gente vai entrar num tema da igreja atual. Mas a igreja, até certo ponto, era respeitada e absolutamente relevante. Na verdade, o governo se sujeitava à igreja. Exatamente. Antes, para ser eleito um rei, você tinha que se sujeitar a um papa, por exemplo, antes da reforma. Hoje, podia pegar isso da reforma e manter-se até hoje, né? Mas hoje, parece que muitos ditos líderes evangélicos se sujeitam ao governo, porque come da mão deles. E era o contrário. Por que os governantes se sujeitavam ao Billy Graham e marcavam uma reunião com eles? Porque hoje parece que alguns pastores se alegram, assim, olha, eu falei com o governador, como se sujeitasse com uma grande autoridade. E quanto à ideia, é o contrário. Porque hoje a sociedade gera uma expectativa muito grande em relação a nós cristãos, não pastores, cristãos. A expectativa está em nós, e isso é político. Isso aí é uma questão política, porque dali não se espera nada. Como é que nós vamos se sujeitar a isso? Eles que se sujeitam à liderança evangélica, ou à liderança cristã como um todo. Antigamente era assim, e isso ficou para trás, né? Aí aquela pimenta que você jogou, vamos pegar depois. E como é que deve ser o papel prático da igreja? Porque deve ser um papel prático individual de cada pastor, de cada cristão, se envolvendo, ou
de fato, a instituição tem que estar comprometida a esse papel social, a esse papel político, porque vamos tentar explicar um pouquinho para o povo brasileiro como é que funciona a atitude prática no dia a dia. Será que a igreja tem que sair para fazer manifestação na rua? Será que a igreja... Como é que deve ser essa relação prática? Pablo, resumindo, já passando a palavra para os irmãos depois, em seguida, eu acho que está na Bíblia e a gente, às vezes, não digo a gente aqui no debate, de forma geral, as pessoas complicam muito o que é simples. Nosso pastor Herbert falou muito bem, a coisa é simples, está tudo lá. A palavra diz fé e obras. Elas têm que andar juntas. Então, esse debate que já houve lá atrás, essa quisilha, vamos dizer assim, que já houve lá atrás, ela foi encerrada ali. Fé e obras, isso precisa andar junto. E as obras são as obras sociais, exatamente, a igreja sair realmente e ter relevância sobre essas situações. Porque, por exemplo, às vezes vem políticos procurar pastores para poder fazer alianças. Alianças! O pastor colocou Aí ali, não é a aliança. igreja se envolver com política, como o Herbert falou, Isso e eu aí. quero pegar o dele. A igreja precisa se envolver com a política, não com politicagem. E não política Exatamente. partidária. Né? Existe a política e existe a politicagem. Acredito São coisas que a diferentes. igreja tem que ser apartidária. O partido como instituição. como instituição, como um todo, ela é apartidária, ela não tem que partido acontece definido. hoje, né? Ela tem princípios, esses inegociáveis. Tem interesse, a igreja tem seus interesses. Qual é o interesse da igreja? Crescimento do reino de Deus, a expansão do reino de Deus, da justiça de Deus. Cumprir ou avançar. Vá. Então a igreja Agora, não tem um deputado. Esse é o deputado da igreja, foi de bom, tal, a o igreja vereador. de Cristo, de Atos dos Apóstolos 2, não. As igrejas de instituição, alguns têm, infelizmente. Eu acho que é muito complicado a política partidária, porque acaba se tornando a igreja um ambiente em que as pessoas tentam buscar crescimento político, né, vai usar o espaço da igreja, o culto, vai usar, né, uma série de instituições da igreja para se autopromover. E aquele indivíduo, então, ele sobe, né, ele ascende na política como representante dos evangélicos. E aí, quando ele faz a besteira, cai na conta dos evangélicos. a gente então, paga acho a que conta. E os a vídeos política- estão lá sendo E postados. hoje, Ad eterno. Ad eterno, Nunca essa mais. aqui é a questão. eterno. É muito complicado. Eu creio o seguinte, que não tem como um indivíduo ser contra a política. Aristóteles já ia dizer, né, que o ser humano é um ser político, né? Ele faz política no momento em que ele precisa gerir a sua própria casa, né? Qualquer relacionamento nosso que envolve administração já é política. Na igreja, por exemplo, de Atos, não teve um problema das viúvas, como eu citei, então teve que haver um movimento ali, que é um movimento político. Agora, quando se trata de política em termos de Estado, a igreja ela precisa ser instruída, ter consciência daquilo que tem a ver com os valores cristãos, e aí é um outro ponto muito complicado, porque aqui no Brasil se reduziu a valores cristãos a questão de aborto, sexo, né, drogas e GLBT, alguma coisa assim. Ninguém fala de outras bandeiras que precisam ser levantadas em prol dos marginalizados, como o Antônio fala, né, da visibilidade aos invisíveis. Né? Porque o que acontece hoje? É muita esquerda e direita. Se você fala de alguma coisa ligada a questões sociais, você não é de esquerda, mas se você fala que a igreja precisa se envolver com questões sociais, já te colocam dentro de um pacote de esquerda. Se você fala que você é contra a liberação das drogas, contra o aborto, já te pegam, te rotulam como, né, de ultradireita, conservador. o direita e tal, conservador, bancada verdade. evangélica, enfim. Então, Bancada acho que essa evangélica, questão que é nome complicada. chulo. O membro ele precisa ser conscientizado. Acho que a igreja deve ter o espaço, até mesmo para um irmão da igreja, que de repente você acredita na proposta, né, que ele tem. Você marca um dia, num sábado, não sei, da semana. Chama esse irmão para ele falar sobre a proposta dele, discute, questiona. Agora, a igreja ela nunca deve dizer assim, olha, vota no fulano porque ele representa os valores morais da igreja, vota em ciclano. Acho que Agora, eu acredito também que a Preciso- igreja pode falar que assim, não vote no fulano porque ele representa tudo aquilo que a gente prega ao contrário. Não Só que vote no é ciclano. difícil também, né? Vamos para um Mas- break? Eu queria ouvir também o Herbert falar sobre isso. Tem 3 blocos pela frente, você não pode perder, o papo só está começando, viu? Antenados vai e volta já já. Estamos de volta com muita alegria. Antenados na Geral falando sobre a igreja e política, a igreja e o papel social. Lembrando que esse programa é seu, então pode participar comigo, o telefone vai passar debaixo da sua telinha.
manda perguntas, temas. Você pode sugerir até gravar um vídeo para que a gente possa comentar aqui no programa. Visita a nossa página no Facebook, Twitter, Instagram, canal que temos no YouTube. Esse programa vai para lá. Se você tiver algum amigo que não tenha Boas Novas em casa, se ele colocar no YouTube BN Play, passa ao vivo 24 horas também, viu? Se você se sente agradecido por tudo que é falado nesse programa, se você se sente abençoado pelo bate-papo que acontece aqui, você pode ser um semeador. A Agência Conta vai passar aí debaixo da sua telinha, envia uma oferta de gratidão para a gente, para que possamos pregar o santo evangelho até a volta de Cristo. Eu acabei tendo que ir para um break, mas queria ver a resposta também do Herbert sobre esse assunto da relação prática da igreja com a política, ou na igreja e na sociedade. Então, Pablo, eu acho que a gente tinha que fazer assim um recorte histórico e pensar que existem 3 vertentes que são muito fortes dentro do movimento protestante desde o século XVI, que são os anabatistas, os luteranos e os calvinistas. São as 3 influências que permeiam a sociedade e o pensamento cristão evangélico até hoje. Então, por exemplo, o movimento anabatista ele já vai olhar para a relação com a política como sendo antagônico, coisa que não dá para conciliar. Porque o mundo está em pecado, o mundo vai de mal a pior, a política só vai se destruir, então a gente tem que se manter distância disso. Um isolacionismo, né? Exatamente. Tem uma influência gnóstica também? Eu acho que é mais por conta da visão pessimista que eles acabaram criando, né? Já os calvinistas, eles falam o seguinte, realmente o mundo está em decadência por conta do pecado, mas dá para a gente transformar a cultura, que é a ideia... Kuyper, né, vai trabalhar exatamente, com isso, né? que é a ideia da cosmovisão. Você transforma a cultura, apesar dela estar contaminada pelo pecado. Já os luteranos, que eles têm uma visão muito influenciada por Santo Agostinho, daquela ideia dos 2 reinos, eles dizem o seguinte, olha, o mundo ele está contaminado pelo pecado, mas existem coisas boas também no mundo. Então, dá para a gente caminhar com a política partidária, tanto é que a Alemanha é luterana, a igreja-estado não está dividido ali, e também existe essa condição do pecado, mas as 2 coisas não se dividem. Então, quando você pergunta qual o papel da igreja na sociedade, qual igreja, né? a gente tem que perguntar de qual vertente da igreja a gente está falando, né? Mas, assim, a minha percepção, eu considero que essa percepção mais calvinista, ela faz mais sentido. Porque a sociedade está contaminada pelo pecado, e está mesmo. A gente cria estruturas a partir da nossa consciência de pecado, estruturas excludentes, estruturas que segregam, estrutura que faz esse abismo social que a gente tem no Brasil. Mas é possível a gente transformar. Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é equipar o corpo de Cristo para que eles transformem a sociedade a partir das suas funções. Então, o médico não precisa deixar de ser médico para servir a Deus. Ele serve com novos valores, com novos pressupostos. O professor a mesma coisa, o advogado a mesma coisa. E aí, cada um na sua função vai tendo o papel de transformar a sociedade a partir daquilo que ele já tem, porque nem todo mundo vai ser pastor, nem todo mundo vai ser professor de Bíblia, de teologia. Na verdade, é um núcleo muito pequenininho. Então, se a gente se abre para essa realidade, a igreja deveria estar fazendo o papel de instruir empresários a respeito de como vivenciar a sua fé no mundo que eles vivem, como que os policiais devem vivenciar a sua fé no Rio de Janeiro maluco que a gente vive, como que os professores, que às vezes nem recebem. Então, assim, é você equipar o corpo de Cristo para que ele se mostre no mundo e transforme essa realidade. É interessante essa questão, porque dentro da proposta calvinista, você tem uma visão exatamente de que não há essa separação de realidade espiritual e realidade material, né? Coisa que está muito presente dentro de uma visão mais gnóstica, mais católica, né? Você vai ter exatamente isso. Cultuar a Deus não é simplesmente a participação do corpo de Cristo num culto dia de domingo. Mas culto a Deus é a tua vida, né? É a proposta bíblica, paulina, né? Quer comais, quer bebais, né? Tudo você deve fazer para a glória de Deus. Nessa perspectiva,
a pessoa está trabalhando, né, o professor, é como se ele estivesse cultuando, porque ele está com os dons que procede do Pai das Luzes, né, o dom que Deus te deu, você está servindo, você está buscando fazer com excelência, como se estivesse fazendo para Deus, para que Deus seja glorificado através do seu trabalho. Isso é bem interessante. E assim, a gente percebe que algum tempo atrás a igreja também estava muito espiritualizada. O que vocês acham do papel da missão integral, da teologia da libertação? Será que contribuiu positivamente para, de repente, pegar o pé da igreja e abaixar um pouquinho e viver mais um evangelho horizontal, pensando mais no outro, aquela teologia que Deus quer ser amado no próximo? Será que, o que vocês acham do papel da missão integral, da teologia da libertação hoje para a igreja? A influência? Pablo, eu penso o seguinte, que eu sempre digo isso e eu sou até redundante nessa questão. Tem uma palavra que você coloca em qualquer situação que se chama equilíbrio. Qualquer situação da sua vida, se você colocar essa palavra, qualquer situação, você vai encontrar um norte ali na sua vida. Então eu acho que faltou à igreja, e isso agora está sendo retomado, um certo equilíbrio nessa questão. Então a igreja é uma igreja, nós não precisamos, isso foi propagado e ainda acho que está arrefecendo agora, né? Está caindo agora. Você não precisa mais estar num templo cultuando, você tem que ir para fora, porque você tem que ajudar o próximo. Isso sim, mas uma coisa não exclui a outra. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, não precisa mais ter grupo de louvor, isso é uma grande besteira, uma grande bobagem, porque a igreja é o próximo, é o amor ao próximo, sim. Mas não significa que você não deva estar em algum lugar adorando a Deus, né? Então, eu acho que se houver um equilíbrio, uma coisa não vai excluir a outra. Então, esses extremos é que são complicados. A igreja que se fecha em torno de si mesma, do prédio, da instituição, e se agarra naquilo ali, e levanta pessoas para representar a igreja, esse aqui é o nosso representante, e aquela filosofia das pessoas que dizem, não precisamos mais estar juntos. A minha Bíblia diz, congregai-vos, né? Estejam juntos ali em comunhão. E você larga isso tudo e agora a igreja é você só cuida do próximo. Isso equilibrado é uma maravilha. Isso bem temperado é uma maravilha. E daí a temperança que deve nortear as nossas ações. Eu ouço muito pessoas dizendo que Deus não quer ser venerado, quer ser seguido. De fato faz sentido, mas o que o Marco está falando, esse equilíbrio que é fundamental, né? A gente não pode esquecer, a igreja não pode ficar espiritualizada achando que é ler Bíblia, monte de jejum, que é a espiritualidade. Para não transformar a igreja numa ONG. Né? Esse aí que esse é o ponto que eu queria entrar. Esse é o ponto que eu queria entrar. Para ir no pro outro extremo. Então, quando você toca nesse ponto da teologia da libertação, missão integral, eu acho interessante porque, assim, a teologia da libertação, ela surge num contexto de um Brasil que estava vivendo uma série de questões, o evangelicalismo estava chegando no Brasil, e eles tentam atenuar essa vertente mais igrejeira com uma prática social mais enérgica. O problema são os pressupostos que eles carregam, que são os pressupostos marxistas. E a gente fala isso, assim, da teologia da libertação, por exemplo. Eu li um texto na época da faculdade do Rauschenbusch, que ele disse que o reino de Deus estava chegando no Brasil na mesma época que os valores do marxismo estavam chegando. Por exemplo, a teologia da libertação sempre vai usar a ideia de nós precisamos construir o reino de Deus. E construir o reino de Deus é construir o reino, uma sociedade social. Com base... Justiça social nem é o problema. O problema é a base marxista que está por trás disso. Uhum. Já a missão integral, ela não tem esse pressuposto marxista, ela tem as suas bases conservadoras, mas o problema é que ela não é clara. Há umas inclinações ali de alguns teólogos. Ela não é clara. Tem muitos teólogos então, inclinados. Eu poderia citar outros teólogos que, ao meu ver, fizeram muito bem para a sociedade, como o próprio John Wesley, que é da minha tradição metodista, que ele tinha uma visão clássica no sentido teológico, e o que ele produziu de transformação de sociedade foi um negócio absurdo. Fundamental, A Inglaterra estava fundada, o salário de um mês dava para uma semana de comida, de pão. Os ingleses bebiam mais de 140 mil litros de vinho e bebida alcoólica. Ele pega essa sociedade quebrada, caótica, e no final da vida dele já estava completamente transformada. Ou seja, se voltar às bases, né,
de alguns pressupostos dos reformadores, ou até mesmo de John Wesley, de outros grandes Isso, se voltar para a nomes. Bíblia. Mas é isso aí. voltar para a Bíblia, não precisa de Não muita sei se eu vou coisa, ter é só muito voltar tempo, pra mas Bíblia. a ideia de João Calvino foi uma ideia muito sóbria, porque também era uma ideia extremamente bíblica. Isso no contexto geral, não vou me pautar numa referência de um ponto, por exemplo. A gente tem que ter o foco naquilo que é eterno. Então não adianta a gente se isolar do mundo. Somos peregrinos enquanto aqui nessa terra. E não estou falando da ideia da doutrina de Calvino, estou falando da ideia bíblica de uma ideia geral. Ou seja, enquanto estamos aqui nessa terra, vamos transformar, né? Porque podemos transformar a cidade aonde estamos, seja médico, seja advogado, seja como for, da forma como nós fomos transformados. Isso influencia a sociedade. Ou seja, nós somos braço político da onde estamos. Não estamos falando de politicagem, ser vereador, deputado, etc. Político, no contexto social também. Agora, quando você pega e isola, por exemplo, olha só, a missão integral, eu considero o que o Brasil declara de missão integral totalmente ateísta, satânico aquilo. Quando ali é um evangelho operacional. E isso aí destitui Deus da sua glória, do seu papel principal. Mas qual o teólogo pão você cita? é o pão da vida, entendeu? Que se fala de Bíblia. A água que você vai beber, você não tem mais sede. Então o evangelho Mas qual teólogo fala isso operacional... para ser ateísta e satânico? Qual teólogo você cita? Não, para criticar a missão integral. A missão integral que se prega no Brasil, de uma forma geral, Mas sim, só tem porque missão integral no evangelho- Brasil. Exatamente, mas não veio do Brasil. Da... Do marxista. Não, Está sendo geral, não tem assim. a questão lá da Vira missão da assistencialismo. íntegra, né? Vira um evangelho operacional. Assistencialismo. E Porque aí- como o pastor comentou aqui, olha só, nós somos eleitos para fazer as boas obras, nós vamos fazer, mas não anda linear. Primeiro você é Eu eleito. acho que o problema é e que você assim, é transformado não existe em um teólogo do Missão da Íntegra. Você Essa tem ideia vários representantes. é, E eu você acho que tem cada um tem uma representantes- E quais são os vertente. pressupostos marxistas que comprometem a missão integral? O que a gente pode colocar aqui, até para discernir, porque nem todo mundo sabe o que é que a gente está falando. Então, para discernir, o que compromete? Olha, Pablo, a missão integral não tem pressupostos marxistas. Ela dialoga com o marxismo. Diferente da teologia da libertação, que tem pressupostos isso. marxistas. A base Não é um marxista, diálogo. é. A missão integral Tanto é que é dialoga. condenada pela Igreja Católica, a teologia da libertação. Exatamente, os mais conservadores. Mas Frei o Be- é, Marx, por exemplo, ele Boff, Leonardo O Boff. Leonardo caminha Boff, completamente o Rubens contra o Alves. evangelho. Então, só em você tratar de lidar com um caminhar contra, você caminha Eu acho que o contrário ao problema da evangelho. missão O problema na íntegra não está relacionado à questão marxista. O que existe, na verdade, que eu percebo, e eu não sou um grande conhecedor da missão na íntegra, é que você tem pessoas envolvidas na missão na íntegra que têm política partidária. E política partidária com direcionamentos de partidos de esquerda marxista. Agora, você tem pastores que fazem parte da missão na íntegra que não tem nada a ver com o marxismo. Você tem diversos pastores, você não tem uma teologia Você está propriamente falando dita. da teologia da doutrina da missão integral, porque elas se divergem no estudo. É aí que está a diferença. Eu acho Quando o seguinte, você estuda na missão integral, a Bíblia aplicada, ela é uma missão integral. Ela quer a transformação do homem na integralidade. Lindo, perfeito, a extremamente gente está falando da missão bíblico. integral como um movimento que tem aqui no Brasil. Sim, o movimento geralmente tende à esquerda. Isso é na sua totalidade. Mas nem todos que estão lá são de esquerda. Eu acho que é isso que tem. Mas são precisa pequenas ficar muito exceções, claro, né? pequenas Você tem exceções. líderes ali, de pastores que eu conheço que fazem parte, que não têm envolvimento nenhum com o marxismo, mas tem totalmente um engajamento social. Eu acho que a grande questão que a gente precisa realmente olhar, como o Pablo colocou, é que ela não chama atenção para determinadas coisas que os setores mais conservadores evangélicos não estão olhando. Nisso eu concordo completamente. A questão de uma preocupação social, de olhar a questão não a partir apenas, né, de defesas que nós temos. Por que o evangélico hoje, na verdade, se preocupa? É com o aborto. Não estou dizendo que isso deve ser esquecido, mas é aborto, homossexualismo, e é uma cruzada contra a gay, na verdade, que a gente tem no evangelicalismo brasileiro. E você não fala, cara, de exploração, de mão de obra infantil, você não se fala de prostituição, né, de adolescente, de tráfico de pessoas, você não fala de questões pertinentes a problemas reais que nós passamos no nosso Mas país. aí não seria uma vertente da missão integral, seria natural do próprio cristianismo. Eu Sim, acredito que o caminhar sim, cristão sim. está indo errado. Mas o que ela Porque faz, somos na eleitos verdade, para boas obras. o que ela faz, As na boas verdade, obras é chamar incluem atenção, isso. né? Exatamente, inclui isso. Agora, tornar isso um partido operacional é que eu acho extremamente preocupante, Sim, que sim. acontece na Vamos sua para um maioria. break. O papo está sempre muito edificante. Não sai daí. A gente vai chegar numa conclusão no quarto e último bloco.
para esclarecer tudo sobre esse assunto sobre igreja, política, igreja e o papel social. Antenados vai e volta já já. Estamos de volta ao terceiro bloco do Antenados na Geral, com muita alegria em receber você. Que Deus preserve a sua fé, guarde o seu coração, que você possa ser um homem, uma mulher de Deus na sociedade, sendo sal e luz sempre, aonde você pisar a planta dos seus pés, que o perfume de Cristo, que você seja a carta do Evangelho sendo vivida. É importante a gente falar isso, porque não adianta ter uma ortodoxia maravilhosa se a minha ortopraxia não acompanha a minha fala, a minha vida. Porque senão eu vou viver uma forma de ateísmo prático, que desbanca toda a minha confissão verbalizada, teológica, filosófica. Então, olha só, viva o Evangelho, porque o Evangelho é manifestado na vida. O Evangelho acontece na vida, é vivendo que Deus vai ser glorificado. Porque eu sempre digo isso, que o Evangelho é um compromisso vivo com essa verdade. Então, se é vivo com essa verdade, não adianta eu cultuar a Deus apenas através de uma elevação dos meus pensamentos. Eu tenho que colocar isso para a prática, para a vida. Vamos falar um pouquinho sobre o Tratado de Lausanne, que fala sobre pregar todo o Evangelho, né? Para todo homem, para o homem todo. O que significa isso? Como é que a gente pode interpretar isso, a ótica das Escrituras sobre esse tratado? Olha, o Pacto de Lausanne, ele é um pacto que você tem teólogos de várias vertentes, John Stott, Billy Graham, os teólogos latino-americanos. O que é o Pacto de Lausanne? Eu diria que provavelmente foi uma das primeiras vezes na história que a teologia saiu daquele núcleo Europa e Estados Unidos e começou a ouvir os problemas da América Latina. Quando esses problemas surgem, eles começam a ouvir uma teologia de gente que não passou pelas academias de Frankfurt e de outras academias com pensamento racionalista, hermético, da Europa e Estados Unidos, começa a se pensar numa teologia que tenha um chão um pouco mais nos países mais afastados. Aquele eurocentrismo perde um pouco de força e eles começam a pensar nesse pacto teológico chamado Pacto de Lausanne. E uma das frases que a gente conhece é essa: o Evangelho todo, para o homem todo, para todos os homens. E isso significa que o Evangelho, ele não tem só uma função intelectual ou espiritual. É o Evangelho todo. Isso significa que o pressuposto é que eles creem que toda a Bíblia é palavra de Deus. Só que a diferença é que para o homem todo. E isso significa coisas diferentes quando eu trato de Europa e Brasil. Para o homem todo na Europa, que não tem, às vezes, necessidades de algumas questões básicas da vida, é uma coisa. Agora, para o homem todo, que às vezes está numa situação de periferia, que não tem nem as condições básicas de saneamento básico, de comida, de água, de outras coisas, é uma outra questão. E aí que está o abismo, a dificuldade de se entender o que é o Evangelho todo para dentro de uma realidade da América Latina, que sempre foi tratada pela Europa, que até o início do século XX você tinha aquela visão da Europa como centro do mundo, que perdeu um pouco depois da Segunda Guerra para os Estados Unidos. Você começar a olhar para o Brasil, para a Argentina, para o Uruguai, para alguns países que estão aqui, que têm demandas que esse mundo não tinha, não conhecia. É como um pastor que, às vezes, alguns aqui vão lá no Antônio Carlos, fala assim: eles não passavam por favela para ir para a igreja? Faziam teologia com base na realidade da favela. E né? eles fizeram teologia muito boa, mas para a realidade do mundo deles. As questões o mundo que a gente vive aqui no Brasil levanta outras perguntas que eles nunca responderam. A gente pensa a partir de onde a gente pisa. Exatamente, por exemplo, você tem no Brasil, e não que se apoie de maneira nenhuma isso, mas você tem um pai de família que de repente se suicida porque ele não tem dinheiro para botar em casa. E na Suécia você tem alguém que se suicida porque é tédio. Não, ele está tão... Não tem nada para fazer. Ele não tem nada para fazer, ele está tão problema já. Perdi o sentido, não tem problema. Exatamente, a vida dele perde o sentido. Então, quer dizer, é um abismo. Precisa de uma teologia mais tupiniquim, eu acho que não acabou, não. Uma vez conversando... Está muito isso é a diferença de missão integral. Exatamente. Né, que eu acho que é o ponto. A missão integral seria uma análise, vamos dizer, que recebe a influência da
Missão na íntegra recebe a influência da missão integral, mas não é a mesma coisa. É aí que faz o recorte do quadro anterior, né? A teologia latino-americana foi muito importante e não deixa de ser uma teologia bíblica. A ideia e a visão também voltada para o social, que é uma consequência natural do cristianismo. Agora, uma vez a gente debateu sobre esse assunto aqui faz algum tempo, que os princípios bíblicos não mudam, são imutáveis, mas o contexto social da época muda. Tem o contexto histórico daquela época, tem aplicação para os dias de hoje. Não tem como você, que está acostumado a pregar em um ambiente acadêmico, você subir um morro, você não vai falar a mesma língua. Primeiro que você não vai conseguir, talvez, chegar lá, porque você não vai saber nem como a abordagem e como é que você vai impactar. Ah, não, é só pregar a Bíblia. Claro, só pregar a Bíblia para ambos os lados, mas numa leitura social, não apenas bíblica, um contexto geral da pessoa. E é isso que se aplica. É uma outra questão. Aquela questão que eu falei, inclusive no quadro passado, é porque pegam essa questão e botam valores marxistas, estas antibíblicas. Sim. E aí Até sim, porque o marxismo eu falo é ateísta. ele é né? ateísta. Por isso que eu falo que esses valores são ateístas. A gente está falando de teologia e de doutrina, que são questões que talvez não competem nem entrar nesse cenário. Não quer dizer agora. que todos os marxistas sejam ateus, mas os pressupostos, Os a pressupostos A declaradamente influência são. humanista também entrou dentro da igreja com tudo isso. base... Humanismo no sentido de quê? Antropocentrismo? Hedonismo, no Não sei se eu estou me sentido expressando bem. de- Então, é no sentido de matar Deus e considerar como se fosse mesmo Existe esse sentido a morte de Deus. nessa ideia. A morte de Deus. Não considerar mais essa transcendência, essa Eu relação acho que de oração. o Antônio, Oração virar só um pensamento. o reverendo Antônio Carlos, novamente vai citá-lo aqui, evocar a sua pessoa. Ele tem uma visão muito interessante, que ele é uma pessoa totalmente engajada nas questões sociais, né? E ele fala que se ele pega algumas frases de Calvino e se colocar e tirar o autor, vão dizer que é Marx, ou algum teórico marxista, enquanto na verdade não, né? E ao mesmo tempo ele vai sempre, eu já tive a oportunidade de ouvi-lo pregando várias vezes e colocando assim, olha, qual é a missão principal da igreja? É anunciar o evangelho. Porque nenhuma instituição, todas as instituições, o governo, qualquer instituição tem a possibilidade de fazer a questão social, a política voltada para os pobres, para os marginalizados. E a igreja ela precisa fazer, ela tem que fazer. Mas agora, se tem uma coisa que somente a igreja pode fazer, é anunciar o evangelho. Então, o papel principal da igreja, né, é a adoração, é a contemplação. Isso é fato. Deus nos resgata não para nos dar vida boa, Deus nos resgata para sermos santos, para nele nos deleitarmos, para nele nós temos o prazer, o sentido da nossa existência. E você vai encontrar pessoas com dinheiro, com saúde, com educação, vazias, deprimidas, porque elas não tiveram um contato com o evangelho. Então o problema no homem não é a miséria, é a miséria existencial que é espiritual. Agora, a igreja ela não pode ser verborrágica, ela não pode dizer eu amo, né, e não fazer nada. A própria Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele não ficou do céu fazendo declarações de amor, ele Fé deu e o seu obras. filho. É a questão da fé e Fé e obra. obras. Se eu tenho um mendigo lá, do outro lado da rua, aqui está a minha igreja, né, minha paróquia, e eu falo assim, eu te amo, e o outro passa e dá um prato de comida, Qual a quem é declaração que de de amor fato maior? amou aquela pessoa? Então a igreja ela não pode simplesmente ter um discurso. Ela precisa ter um discurso e uma prática que reafirma o discurso. A fé ela sempre é prática. A fé é sempre evidenciada pelas nossas obras, por aquilo que fazemos. Então a visão da igreja é anunciar o evangelho, para levar pessoas a um contato com o sagrado, com Deus, com a contemplação, para encontrar sentido para a sua E existência. no evangelho está englobado anunciar o evangelho. E dentro do Sim. evangelho tem tudo isso. Acredito que o homem regenerado não consegue deixar de fazer as boas obras. Por isso que a fé e obras, ou seja, é realmente nessa ordem. Nós somos eleitos para boas obras. A Bíblia deixa claro. Agora, nós não fazemos boas obras para serem eleitos. E, assim, E aí Essa está é o a perigo da deturpação coisa. que tá Na dentro da igreja operacional. cristã. Exato. Hoje em dia há essa deturpação seríssima que está rachando a igreja, está causando muitos problemas por causa disso. O Rafael falou muito bem. Fé e obras. Aí as pessoas estão colocando as obras à frente da fé. Tem gente que não é evangélico, que não é cristão e que faz obras muito bem. Faz obras maravilhosas. Eles acham que por causa dessas obras serão salvos. Você sabe do que eu estou falando. Eu acho que o grande problema que foi muito bem colocado pelo pastor Herbert, que aqui no Brasil nós tivemos uma situação em que surgiu a teologia da libertação
né, de um contexto de extrema pobreza, de desigualdade, enfim, continua até hoje, né? E você tem uma proposta evangélica que é altamente gnóstica, que é a da batalha espiritual. Né? Então, você, ao invés de resolver o problema batendo de frente, no sentido de que a igreja precisa ter voz profética, de não denunciar a injustiça, ela procura resolver o problema através de movimentos, de declarar, de fazer atos proféticos. Ou seja, você tem uma fé completamente, né, que despreza a participação, o engajamento, a questão da realidade da igreja no mundo social. Esse tipo de evangélico foi o que cresceu mais no Brasil, né, do evangélico que espiritualiza tudo, né, que se distancia completamente das questões sociais que são pertinentes. E aí o que você tem, na verdade, por outro lado, pensando aqui também na igreja como também a igreja católica, você tem a renovação carismática, que seria praticamente uma vertente desse evangélico que está um pouco distante da realidade social, e a teologia da libertação, que eu posso te dizer que até hoje é um problema. A CNBB está passando por sérios problemas na atualidade, porque você tem totalmente bispos brasileiros católicos envolvidos com uma visão social, mas de política partidária, petista, propriamente dito. A ponto de sair nos boletins da missa até mesmo imagens assim, né, com personagens com a figura da cara do Lula, alguma coisa assim, bem de forma assim, mensagem. Não precisa, não é nem subliminar, é uma mensagem clara. E você tem leigos católicos denunciando o envolvimento da CNBB com uma visão social como sendo algo partidário. Porque a Igreja Católica, ela condena a teologia da libertação, mas ela tem uma visão de doutrina social muito boa. Não precisa lançar a mão da questão marxista. Basta fazer aquilo que a própria Igreja, para os católicos, ensina dentro da doutrina social da Igreja. Muito bem, vamos para mais um break e finalizaremos aqui no quarto e último bloco com chave de ouro, fazer um grande resumão sobre esse assunto. Vai anotando tudo o que acontece por aqui com papel e caneta, que é para abençoar a sua vida. Antenados vai e volta já já. Estamos de volta com muita alegria, quarto e último bloco do Antenados na Geral, falando sobre a influência da igreja e a política, a igreja na sociedade. Um tema pertinente, muito importante, porque o evangelho que pregamos é um evangelho prático. Quero deixar aqui uma última pergunta, vamos fazer um resumo com essa perguntinha aqui, todo mundo. Uma teologia mais social corre o risco de se tornar uma teologia mais assistencialista? O que vocês pensam em relação a essa pergunta? Eu acho que uma teologia mais social, a teologia é social. Eu não entendo, justamente voltamos ao ponto inicial, a fé operacional. A teologia, a Bíblia por si só, ela também tende ao assistencialismo, ela é social, ela atende as demandas. Inclusive teve essa adaptação da teologia latino-americana. O problema é que pegam esse cenário e acham que essa é a teologia. Uma vez a gente fez um debate aqui, o camarada falou o seguinte: a missão integral é a teologia, jogou todo o estudo da vida inteira de todo mundo no lixo. Extremos, né? Os extremos. Exato, esse extremismo é muito perigoso. Entendeu? Claro que a gente tem que anunciar o pão da vida, não pode deixar de dar o pão. Se a Bíblia não tem uma questão social, se a igreja não tem uma questão social envolvida séria, ela é qualquer coisa, menos uma igreja. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso. Exato. Pai Nosso. Pão Nosso. E a ceia é o quê? Pão Nosso. A ceia é o quê? É beber e comer ou partir o pão? Qual é o principal movimento da ceia ali? Qual a celebração? Qual é? É partir o pão. A igreja tem que ter isso. Agora, a igreja não é isso. A igreja está para anunciar o reino do céu e não focar naquilo que nossos olhos enxergam. Ô Pablo, a gente tinha que pensar assim, que a fé cristã, o que nós chamamos de cristianismo, não surge no vácuo, né? Ele surge a partir de pressupostos que já tinham, que são os pressupostos dos judeus. E você vê, basta ler os profetas menores, os profetas maiores, a grande crise dos profetas, por exemplo, como de Abacuque, como de Amós, era que a sociedade estava indo de mal a pior. Amós diz, olha, não se faz justiça nos tribunais, os pobres são vendidos a preço de sandália, literalmente Amós diz isso. Abacuque fala que a corrupção tinha tomado tudo, de modo que aqueles que deveriam fazer justiça são os homicidas da sociedade. Parece que ele vivia os dias de hoje. Exatamente. De hoje, né? O coração do homem é o mesmo, né? E aí eu até acrescentaria a história dessa mulher vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada brutalmente. Cara, independente da visão política de qualquer pessoa, cara, ninguém merece ser assassinado dessa forma. Todo cristão deveria lutar por justiça.
e sem partido, e sem lado. E a questão, Herbert, Independente... todo mundo está politizando isso. Um lado É. e outro lado. Todos estão, ou tiraram, Gente, tiraram proveito se Jesus político vivesse disso. nos nossos dias, e se aqueles profetas do Antigo Testamento vivessem nos nossos dias, provavelmente, tanto a esquerda quanto a direita estariam condenadas por eles. Porque não existe, aí eu cito até uma frase do John Wesley, que não existe evangelho que não seja social. John Wesley viveu antes do marxismo. E seria anacronismo pensar que essa ideia do social só vem depois de Marx, Teologia da Libertação, Missão Integral. Você lê textos de Calvino, John Wesley e qualquer outro teólogo da história da igreja, eles tinham essa vertente. Então, o papel da igreja é ter caráter profético, anunciar o reino de Deus, lutar contra qualquer tipo de injustiça e, como dizia o Concílio de Jerusalém, cuidar dos pobres e das viúvas. É isso que eu ia falar, os pobres e as viúvas. Isso vem bem antes. Pegando o gancho aqui que o irmão falou da vereadora que foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, que né, do estado talvez não tenha ciência, deram um ibope tão grande, mas ontem também mataram um pai de família com um filho dentro do carro e não deram essa ênfase. Era só porque ele era um cidadão comum, talvez poderia ser um de nós, até no nosso translado da nossa casa, entendeu? E esse é o grande problema. O problema são os extremos. Agora, o que, claro, que nos causa tristeza não é fazer comparação de um com o outro, é que a gente tem que sofrer a dor de ambos. Ambos morreram, ambas famílias foram mutiladas. O problema é que a política tende para um lado ou para o outro. Nós, como cristãos, devemos nos posicionar com a dor de ambos. Porque amparar a viúva que ficou e o viúvo também que ficou. Parece que a morte da vereadora foi um ataque à democracia, ou não? Parece ter um cunho político Tem um cunho também. político. Tem cunho político porque ela estava ativamente defendendo a sua bandeira, que eu não vou entrar nem nesse mérito, porque eu posso ser partidário. Pastores, quero agradecer muito a presença de vocês. O papo hoje, uma bênção como sempre. Obrigado você, obrigado Brasil. Um beijo grande e, como sempre, até a próxima. Uhul! Foi o sangue lá da cruz, derramado por Jesus, que fez Deus me aceitar.